Boa tarde. O som aí atrás, tá legal? Tá chegando bem? Agora sim. Boa tarde. Que a paz, que a luz do Mestre Jesus se faça presente. Que todos nós sejamos muito bem-vindos nessa casa de estudo, nessa casa de prece, nessa casa que nos socorre diante das aflições, né? Essa doutrina maravilhosa, a doutrina dos Espíritos, a doutrina que vai nos mostrar por que estamos passando por certas situações, por que é necessário passar por essas situações, explicando de onde viemos, por que aqui estamos e para onde vamos depois do nosso desencarne. Então é importante que a gente preste atenção, porque a palestra pública, faz parte do tratamento. Às vezes as pessoas pensam que o tratamento é só a água fluidificada, é só o passe, é só ler o Evangelho, estudar o Evangelho, fazer o Evangelho no lar. Isso é parte do tratamento, mas a palestra pública é fundamental para a gente entender. Muitas vezes a pessoa que está aqui com a palavra, falando, trazendo exemplos, trazendo situações do cotidiano, de coisas que ele passou ou de coisas que ele ouviu alguém relatar, e muitas coisas que é dita aqui parece que é para gente, e é realmente para gente. Coisas que depois esse palestrante está falando uma coisa que acontece comigo diariamente, parece que ele sabe da minha história, ele está sabendo da situação que eu estou passando, porque ele está falando disso. Realmente a espiritualidade muitas vezes guia as palavras das pessoas que estão aqui em cima para tocar no coração de cada um de nós. Então, para isso é importante que a gente preste atenção, fique muito ligado no que vai ser dito aqui, para a gente trazer para a nossa vivência. Então é por isso que é importante nesse momento a gente desligar o celular ou colocá-lo no silencioso, para a gente deixar esse companheiro que lá fora é tão essencial, que ajuda tanto, mas aqui dentro ele desarmoniza o ambiente, desconcentra as pessoas, desconcentra a pessoa que está fazendo uso da palavra. Então é importante que a gente desligue 1 hora e 10 minutos que a gente vai ficar aqui dentro. A gente consegue viver sem essa ferramenta tão útil, certo? Outra coisa que a gente gostaria de informar, que as pessoas que já estão no 3º, 4º tratamento, a nossa casa, o Centro Espírita Paz, Luz e Harmonia, oferece salas de estudo para a gente aprofundar o conhecimento da doutrina dos Espíritos. Então a gente está orientando e convidando as pessoas que desejarem a vir se inscrever nesses cursos. A gente abriu um curso do ESD 1 há mais ou menos umas 3 semanas. Então a gente está convidando quem desejar a vir participar. É sempre nas quartas-feiras, às 19h30, e vai até 20 horas e 20 minutos. Dá quase 1 hora de estudo semanal, para a gente conhecer um pouco mais da doutrina, para a gente ter uma base melhor, a gente entender que muitas vezes o que é falado aqui, a gente fica voando, né? Principalmente as pessoas que estão tendo os primeiros contatos com a doutrina. Às vezes a gente pensa, por exemplo, que um palestrante às vezes fala aqui de Chico Xavier, Allan Kardec, fala de perispírito. Isso a gente sabe que muita gente que não conhece, que nunca ouviu falar do que é isso, fica meio perdido. Então a gente precisa aprofundar o estudo, aprofundar o conhecimento. É importante a gente entender o que é que a gente está fazendo aqui no Centro Espírita. A gente não está simplesmente vindo aqui fazer o quê? Ouvir palavras bonitas, ouvir os ensinamentos do Cristo, excelente. Mas a gente precisa aprofundar mais, a gente precisa conhecer, a gente precisa ter base. E a doutrina dos Espíritos, acima de tudo, é estudo, é conhecimento, é trazer informações, partilhar, estudar em grupo. É muito importante, gente. Porque muitas vezes a gente estuda em casa o Evangelho, o Livro dos Espíritos, qualquer obra da doutrina espírita, às vezes ficam lacunas, ficam trechos que a gente não entende. E a gente estudando em grupo fica mais fácil, porque o que eu não entendo eu pergunto a uma outra pessoa. Se aquela outra pessoa não sabe, já vai perguntar a outra, e aí vai trazendo a informação, porque é fundamental isso, tá certo? Mas quem desejar mais informações sobre o ESD 1, nos procura na secretaria ou no corredor, aí que a gente dá mais informações, tá certo? Vamos iniciar o nosso trabalho. Hoje quem vai conversar conosco é José Carlos. Ele vem da Casa do Caminho, que fica, é um centro espírita que fica lá na cidade do Cabo. Então ele se prontificou, foi convidado e se prontificou a vir conversar conosco sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que daqui a pouco a gente vai ler o tema.
para que ele partilhar com a gente o seu conhecimento, né? Então, vamos agradecer antecipadamente por ele ter cedido um pouco desse tempo, nesse sábado chuvoso, né? Tão abafado. Ele se predispôs a vir aqui e trazer um pouco do conhecimento. Então vamos lá, vamos iniciar o nosso trabalho. Quem desejar fechar os olhos, elevar o pensamento ao alto e vamos dizer assim: Mestre Jesus, é com muita alegria, Senhor, que estamos mais uma vez reunidos aqui para estudar um pouco mais dos Teus ensinamentos, estudar um pouco mais da doutrina dos Espíritos, essa doutrina que nos esclarece, que nos orienta e que nos consola diante da dor, da dúvida, do sofrimento. Queremos também pedir à equipe espiritual amiga que incansavelmente está do nosso lado, nos auxiliando, nos reerguendo das quedas, nos mostrando que estão do nosso lado sempre, sempre a nos ajudar. E finalmente queremos pedir ao nosso Pai Maior, Mestre Jesus, através da prece que Tu nos ensinaste, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Pai, seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita, Pai, a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa os nossos erros, assim como nós devemos perdoar quem tem errado conosco. Não nos deixa cair em tentações, mas nos livra de todos os males. E com essa rogativa, Mestre amado Jesus, pedimos a Tua permissão e a permissão da equipe espiritual amiga para iniciarmos mais uma tarde de estudos na Tua santa e doce paz. O trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que a gente vai ler agora, é que o nosso companheiro José Carlos vai estudar conosco, vai trazer hoje, está no capítulo 25, Buscai e achareis, o item de 1 a 5, que fala sobre ajuda-te e o céu te ajudará. Eu vou ler só o item 1 para ele ter mais tempo para conversar conosco. Então o item 1 diz assim: pede e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Esse trecho está em São Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Então a gente vai passar a palavra para José Carlos, que ele vai conversar conosco sobre essa passagem e o restante desses itens. Boa tarde. Que Deus nos abençoe, que continuemos todos na paz do nosso Mestre Jesus. E que possamos, na tarde de hoje, compreendermos essa questão que envolve a todos nós em todos os momentos da nossa existência. Porque a todo instante, diante das dificuldades, das adversidades da vida, estamos dirigindo o nosso pensamento ao alto, pedindo ajuda, pedindo que os bons espíritos, os benfeitores espirituais, pedindo que Deus, Jesus e aqueles espíritos a quem temos maior estima, venha nos ajudar, venha nos auxiliar em nossas dificuldades, seja ela qual motivo for. Então, que possamos todos nós compreendermos melhor esse sentido que o Evangelho traz para a gente, que Allan Kardec traz para todos nós, para que quando nos encontremos diante da dor, diante da dificuldade, saibamos pedir ajuda, mas saibamos como pedir essa ajuda. Então, a gente traz uma história contada por Esopo, que era um escravo de um grande militar, importante militar na Grécia. Conhece Esopo, né? Já ouviu falar? Vou lembrar a vocês antes uma outra
história dele, a verídica, para que a gente possa compreender quem era Esopo. Então, um escravo de um grande militar, importante militar na Grécia, esse seu dono estava recepcionando outros militares e outras pessoas importantes na sua casa. E Esopo ficava à disposição, um pouco afastado, que era escravo, logicamente não poderia participar daquele diálogo, daquela conversação. Então, surgiu uma conversa entre eles, se indagando qual é a coisa mais valiosa que existia no mundo. E começaram a dizer, a apontar cada um aquilo que achavam de mais valioso. Então, Esopo pediu licença e disse: bem, aquilo que é mais valioso que existe no mundo está aqui perto no mercado. Eu posso, se me permitir, buscar e trazer até aqui. Todos ficaram admirados, alguns olhando ironicamente aqui no mercado, a coisa mais valiosa do mundo que se conhece. Sim. Então o seu dono liberou e disse: tá, então vá lá, traga essa coisa mais valiosa que está no mercado. E ficaram aguardando. Esopo pediu licença, se retirou e foi até o mercado e trouxe um pacote, um embrulho pequeno. E quando abriu diante de todas aquelas autoridades, digamos assim, viram vários pedaços de língua. E o seu dono ficou enfurecido. Mas que brincadeira é essa? O que é isso? E lógico, a gente sabe que naquela época, como os escravos eram tratados quando não agradava aos seus donos. Mas, como ele tinha a amizade a Esopo, permitiu que ele se esclarecesse, que ele dissesse, justificasse o porquê que ele trouxe aqueles pedaços de língua. Resumidamente, Esopo então disse: a língua é a coisa mais valiosa do mundo, porque com ela nós falamos palavras edificantes, poesias, a literatura. Com ela nós fazemos amizade, com ela nós falamos virtudes, enaltecemos as pessoas, mostramos a nossa educação. E aí foi dizendo diversos adjetivos que justificavam ele ter trazido e provou que a língua realmente era a coisa mais valiosa do mundo. Todos ficaram admirados com aquela inteligência e a explanação daquele simples escravo. Então, continuaram o diálogo e alguém questionou: e qual é a coisa que não tem valor nenhum no mundo? Isso para provocar a inteligência de Esopo. Ele disse: tem também no mercado. Aquilo que não tem valor nenhum no mundo também se encontra no mercado. E pediram então que ele fosse lá buscar. Aí ficaram mais ansiosos e mais na expectativa do que ele iria trazer. Esopo foi e trouxe novamente um pacotinho. E quando abriram, novamente diversos pedaços de língua. E todos então: mas como? A língua não era a coisa mais valiosa do mundo, como é que agora você traz a mesma coisa? Está com brincadeira na nossa linguagem de hoje. Ele disse: não, é porque a língua também ela serve para difamar, caluniar, ela serve também para ofender, para magoar, para levantar falsos testemunhos, serve para fazer inimizades. E assim foi citando o que a língua poderia provocar de mal. Então essa história de Esopo é muito conhecida. Logicamente que diversos autores colocaram a sua maneira e contaram a sua forma. Mas hoje, quem aqui não já leu algo sobre a importância da língua? Então, por isso, diz alguns que Deus nos deu 2 ouvidos e uma língua só, para que a gente pudesse então entender, ouvir mais e falar menos. E quando falar, usá-la como a coisa mais valiosa do mundo. Então, para o estudo da tarde de hoje, ajuda-te que o céu te ajudará, a gente recorre também a Esopo, quando ele conta uma pequena fábula, dizendo que um carroceiro ia transportando, logicamente, o cavalo puxando a sua carroça, muito pesada, e na estrada, diante de um terreno de grande dificuldade, chegou a atolar a carroça.
E aquele carroceiro então ficou desesperado, vendo a sua carroça pesada ali no Belém, e ficou olhando para um lado e para o outro e viu Hércules, que nós conhecemos também na mitologia, o grande e forte Hércules. E quando ele fez um gesto para solicitar a ajuda de Hércules, ficou surpreso ao ouvir o que Hércules falou para ele. Força, força, empurre a carroça, atinge os cavalos, faça com que o cavalo ande, empurre a carroça, se ajude. Se você está pensando que eu vou te ajudar, não, você tem que se ajudar. Então a gente traz para a lição de hoje esse grande moral da história, que nós não podemos, a tudo que nos acontece, ficarmos parados, olhando para um lado e para o outro, procurando alguém para nos ajudar e nós não fazermos nada. Então daí a gente já vai tendo uma ideia de que nós temos que fazer alguma coisa. Nós já temos a ideia de que nós não podemos ficar parados de acordo com a fábula que nós acabamos de citar. Mas outro grande da história, Benjamin Franklin, também deixou registrado para toda a humanidade nos seus estudos, nos seus apontamentos, para que a gente pudesse compreender. Ele citou um ensinamento, e eu trouxe aqui para me ajudar, e ele já não está querendo me ajudar, como quem diz, procure você mesmo, porque eu estou aqui, mas você faz a sua parte. Ele foi bonzinho, está começando a andar, e a gente vai fazer a nossa parte também. Então ele disse, que diante das dificuldades e problemas, é preciso fazer a nossa parte se esperamos uma ajuda do céu. E complementou, que é muito famosa essa frase dele: Deus ajuda quem se ajuda. Então, eu lembro que na minha adolescência, há pouco tempo, diga-se de passagem, meu pai sempre dizia que a gente estudava de manhã, ele saía acordando, 7 filhos, acordando, aquele trabalho danado, nos acordar para ir para o colégio. Então ele sempre falava que o homem tinha que acordar cedo, e contou também a sua historinha, a sua fábula. Ele disse: olha, quem acorda cedo pode conseguir algo com alguém que acordou cedo, saiu de casa bem cedinho, e no meio do caminho encontrou uma carteira cheia de dinheiro. Eu não entendia bem o porquê desse sentido, se era para a gente acordar cedo e sair de casa e encontrar uma carteira cheia de dinheiro no caminho da escola, mas lá no íntimo, e não tínhamos coragem de retrucar, ficávamos pensando: acordou mais cedo e perdeu a carteira, mas não tínhamos coragem de falar para ele isso. Mas a gente ficava pensando, então tem sempre alguém acordando mais cedo. Mas era o sentido de que a gente não poderia ficar ali descansando, dormindo, porque tínhamos as nossas obrigações, que era estudante, para a escola, para aprender, como ele dizia, para ser alguém na vida. E Allan Kardec também trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, como foi citado, no capítulo 25, assim, ajuda-te que o céu te ajudará. Trazendo essa lição maravilhosa para que a gente pudesse e possa, e podemos sim, utilizá-la no nosso cotidiano, utilizá-la no nosso dia a dia, utilizá-la principalmente, como disse antes, nos nossos momentos de dores, nos nossos momentos de sofrimento, nos nossos momentos de inquietações, de dúvidas, de incertezas, seja ela de que natureza forem. Então, a lição, ela nos fala de que nós devemos sempre, ao contato com a dor, ao contato com a inquietação, com as adversidades da vida, quando estivermos ali diante desse obstáculo, quando estivermos diante daquela montanha, lembra-se da passagem que dizia: se tivesses fé, dizias para a montanha, sai daqui, vai para ali, ela iria, simbolizando a montanha, as nossas dificuldades, os nossos problemas, e que a gente deveria, se tivesse fé, tirar esse obstáculo do nosso caminho. Como também tem uma outra história de, novamente, carroceiros que seguiam o caminho, encontraram uma enorme pedra no caminho,
e ficou ali parado, esperando alguém para vir tirar a pedra do caminho. E só que as pessoas vinham, olhavam e preferiam dar a volta por dentro do mato ou da mata, fazendo um novo caminho para desviar a pedra. Então o segundo, o terceiro, o quarto, vendo que alguém já tinha iniciado um novo caminho, todos saíram desviando aquela pedra. Até que chegou um, olhou para um lado, olhou para o outro, viu um novo caminho, mas ele viu uma vara bem grande, grossa, e pegou e fez de alavanca e empurrou a pedra, tirando-a do caminho. Trazendo a lição de que aqueles que querem conseguem enfrentar os seus problemas, as suas dificuldades. Não há muitas e muitas vezes a necessidade de pedirmos ajuda a outrem, mas a nós mesmos, nos situando como pessoas que têm condições que nos foi dada por Deus para resolvermos as nossas dificuldades. Porque cada um de nós temos todas as ferramentas para sermos capazes de enfrentar os nossos medos, as nossas inquietudes, as adversidades que vêm da vida, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Então a lição nos diz isso, apesar de muitas vezes alguém dizer: mas essas dificuldades, esses problemas que vêm à nossa vida, eles chamam de karma, que é uma característica, como diz a lição, lamentáveis do ser humano. Porque nós, quando nos advém uma adversidade grande, um problema grande, a gente fala que é um karma. Então, a gente lembra daquela palavrinha que aprendemos na doutrina espírita, para que a gente tenha paciência, para que a gente tenha bom ânimo, mas tem uma palavrinha que a gente se entrega totalmente quando é aquela palavra resignação. Então, entendem como resignação o ato de ficar parado à beira do caminho, como um ato de ficarmos totalmente ali esperando que venha aquele outro, encontre uma vara e tire a pedra do caminho, ou que alguém nos dê o exemplo de desviarmos o caminho. Esse desvio do caminho, muitos o fazem de modos equivocados. Tem um problema sério, tem uma dificuldade enorme, se sente incapaz de superar, de vencer aquela dificuldade, procura um outro caminho equivocado do suicídio, por exemplo. Equivocado de se entregar às drogas, seja elas listas ou ilícitas, como aqueles que dizem: eu vou tomar uma para esquecer as minhas dificuldades, os meus problemas. Lendo engano, vai aumentar os seus problemas, as suas dificuldades. Então, o karma é algo que não pode ser modificado. Então, é um equívoco ao compreender a lei de causa e efeito. Mas isso tem uma causa, então é porque eu estou, aquela palavra, pagando. É porque nessa existência é uma expiação. E confundem provação com expiação, então eu não posso fazer nada. É um karma. E ali se assentam nesse comodismo da resignação. Então o karma é algo que não se pode modificar, como alguém que nasceu com um problema congênito. É uma morte prematura que não se pode evitar. É algo que está alheio à nossa vontade, mais que a gente se esforce, mas que vem comprovadamente que se trata realmente de uma expiação, que se trata realmente de uma provação. Pode ser para que a gente teste, prove a nossa fé, prove a nossa capacidade de seguir adiante, de não ficar parado. Então o karma é confundido e associado a essa tal de resignação, para que a gente fique ali parado. Como alguém, há muitos anos, falava, ele de outra religião, dizia: mas o espírita, diante da dificuldade, ele é muito acomodado. Ele acha que é porque tem que passar por isso, que realmente não vai mudar, e fica ali, é resignado. Fala em resignação, não se revolta, não briga, não tem força, não vai à luta, se entrega. É equívoco seu. Resignação é a gente não lutar contra aquilo que nós não podemos modificar.
Ser resignado não é ficar parado e não ir à luta. Ser resignado é a gente ter calma, ter paciência, ter tolerância, agir com sabedoria, para que a gente possa entender o caminho que nós devemos tomar. É saber que a irritação, é saber que ficar questionando a justiça divina não vai resolver o nosso problema. É saber que não adianta a gente ficar como aqueles, a palavra que se usa hoje, se vitimizando, não é isso? Ah, Deus, por que é só comigo? Por que tudo é comigo? Ah, eu nasci com a estrela na testa. Ah, porque ninguém olha por mim. Ninguém quer saber de mim. Olha, a vida não me sorri. Eu fiz muita coisa errada no passado. Aí começa a colocar a culpa no passado. E não tem nada a ver. Porque nós sabemos que Deus não é negativo. Nós sabemos que Deus não fica ali naquele livrão todo ensinado. Um livro na época de cabeçamento, tinha até medo de ir, de tanto falar em demônio, em Satanás, que ficava ali prestando atenção o dia todinho e anotando no livro tudo que a gente fazia de errado, para que quando a gente chegasse, morresse, fosse para o juízo final, e abrir aquele livro na frente de todo mundo e ia ler todos os meus pecados. Mas, poxa, que Deus é esse que vai me passar a fazer uma vergonha tão grande, que eu pensava na minha inocência de criança. E tinha medo, me ensinava medo. Hoje não. Jesus veio nos ensinar que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que está sempre nos dando a oportunidade da gente, quando cair, se levantar e seguir adiante, não ficarmos lá como criança que cai, precisa de alguém levantar, colocar no braço e fazer um mimo para que ele volte a sorrir e depois o pé no chão e ele volte a brincar como se nada tivesse acontecido. E a mãe já disse isso: caíste, levanta-te e anda. Não é para que a gente fique lá o tempo todo, não. Esperando, né? Hoje nós esperamos que a espiritualidade venha. Uma dificuldade, um problema, fazemos as nossas preces, fechamos os olhos, abrimos. Cadê? Resolveu? Ah, não resolveu? Aí a gente começa a procurar um outro espírito para pedir, porque aquele não resolveu. É como alguém que vai tomar um passe, que acha que está com problema, toma um passe com alguém que está ali se doando, né, para beneficiar quem está no passe. Mas ele está refratário, está focado, fechado na sua dor, nos seus problemas e quer um milagre. E de repente se levanta, sai da sala e acha que nada mudou. Não sentiu, não percebeu nada e diz: não vou mais tomar passe com ele. Vou tomar passe com o outro, porque o passe dele não adiantou nada. E sai a sua vida. Ou quando acha que foi muito bom, sai dali realmente agradecido a Deus. Mas quando sai da sala do passe, tem um novo caminho ao portão da instituição. Então, aquele entusiasmo, aquela gratidão vai diminuindo para muitos. Saiu no portão, recomeça a sua vida, o seu cotidiano, o esquecimento daquele momento de bênção vai se esquecendo e volta a fazer tudo de novo, sem se preocupar mais, porque acha que está livre daquele problema, só que viram outros. Porque Jesus falou, né? Para que a gente pudesse se cuidar, para que a gente pudesse não pecar mais, não cometer os mesmos erros, para que o pior não te aconteça. E o pior seria o quê? Continuar com os erros e a dor ser maior. E há algo pior do que uma dor maior do que a que a gente sentia antes, do que um problema que a gente passava antes? Não há nada que seja pior. É que a gente, esse pior, muitos traduzem: olha, Deus condena, Deus castiga. Não, somos nós que infringimos a lei de Deus. Somos nós que não compreendemos ainda a lei divina, que é todo amor, toda misericórdia. Nós é que somos falhos, nós é que somos imperfeitos e continuamos lutando, né? Muitas vezes dizemos que lutamos contra nossas imperfeições, que lutamos contra nossos velhos hábitos adquiridos, mas somos frágeis, ainda
não temos a força necessária para não mais cairmos na tentação, cairmos nos erros. Mas o Evangelho nos dá coragem. O Evangelho diz que nós estamos melhores do que 100 anos atrás. E isso é um incentivo enorme para que a gente, poxa, se veja melhor. Se veja cheio de coragem, de força, de fé, aumentando a nossa fé. Quando a gente lê a passagem do Evangelho que fala, tendes bom ânimo, eu vim e venci o mundo, não é para a gente dizer, mas era Jesus, não, ele era um homem, se fez um homem comum entre nós, como qualquer um de nós. Então nós temos essa condição, temos essa capacidade de vencer as nossas dificuldades, as nossas dores, por maior que sejam elas. Mas você não sabe a dor que eu estou passando. Não sei. E jamais eu poderia dizer para alguém que está sofrendo que eu não estou sentindo a dor dele, dizer tenha paciência. Aí a gente lembra de outra parte do Evangelho. O bem em não sofrer. Quanto ensinamento nos dá diante da dor? Porque tem aquele que sofre, mas não sofre bem. Sofre com revolta. Sofre com indecisões, sem fé, achando, como disse antes, que é Deus que não é misericordioso, que está comigo, achando talvez que não merecesse estar passando por aquela dificuldade. E começa a olhar a vida do outro, achando a vida do outro excelente. Está vendo? Eu me esforço, mas passo por dor, por sofrimento. E ele, na visão dele, não faz nada, faz tudo o que quer. Goza a vida, né? Vai para bares, vai para todos os lugares aí, é feliz, olha para a casa dele, aí confunde as coisas com bens materiais, tem tudo. Eu vivo nessa dificuldade, essa dificuldade material, essa dificuldade moral. Ele só acertou quando disse dificuldade moral. Então, quando a gente sente, talvez exaurir as nossas dores diante realmente daquela dor forte, apesar de também conhecermos o Evangelho, de que Deus só coloca o fardo dos outros daquele que pode carregar. E mesmo assim, tendo a consciência de que esse fardo que nós estamos levando é porque nós podemos carregar, e mesmo tendo conhecimento de que esse fardo a gente pode carregar, mas Jesus disse, se estás cansado, eu vos aliviarei. Cansado, sobrecarregado, vinde a mim que eu vos aliviarei. Ele não disse que este é o fardo, vai aliviar, vai nos ajudar a levar. Como aquela mensagem pegadas na areia. Lembram-se dela? É bem conhecido. Mas tem alguém que diz, em certo momento, quando aquele que estava caminhando com Jesus, olha e vê só, os pegadas desse tamanho, Jesus me abandonou, eu fui sozinho. Então Jesus veio e disse, não, tem só minhas pegadas, porque eu estava te levando nos braços. Então aquele que fica sempre dando desculpa diz, olha, Jesus levou outro nos braços, eu não. Talvez porque seja muito pesado, mas ele resolveu levar outro, porque não olha para mim, porque ninguém olha para mim. Então volta a dizer isso ridiculizar. E nós não temos condições de ficar tanto como vítimas da vida, porque todos nós, já foi dito antes, milhares de vezes, estamos no lugar certo, na família certa, no ambiente, na sociedade, no lugar certo para a nossa promoção, para o nosso aprendizado, para o nosso progresso. Quando estávamos no mundo espiritual, queríamos nos preparando para reencarnar, nós tivemos participação nisso, nessa vida que nós temos agora. Todos nós, porque considerando que nós já tínhamos um certo grau de progresso, então nos foi dada a oportunidade de conhecer essa vida de hoje, quando estávamos lá. Por nascer em tal família, serão meus pais fulano e fulano, meus irmãos, meus parentes, eu vou ter uma vida dessa forma, eu vou ter tal profissão, eu vou seguir tal caminho. A gente teve uma noção que nos foi dada. E nós, então, querendo chegar logo à felicidade, querendo evoluir mais rapidamente,
agora eu queria passar por mais provações, eu queria expiações, eu queria dor e sofrimento, uma vida em que eu pudesse, através da dor e sofrimento, eu me sinto mais fortalecido, então eu vou vencer, e quando acabar essa existência, eu voltarei para cá muito mais elevado, com um progresso mais acentuado. E ele nos aconselha, dizendo, não, você não tem ainda a maturidade espiritual para passar por esse problema. E hoje, quando nos adivinha a dor, a gente diz, eu não pedi isso, eu pedi essa dor, não. Eu pedi essa ingratidão, eu pedi para passar por essa doença, eu pedi para passar por essas ingratidões, eu pedi para ter uma vida tão cheia de dificuldades. Pedimos muito mais. Mas lá no nosso íntimo, na nossa memória, que fica gravada no nosso espírito, em nós mesmos, temos a certeza de que Deus realmente é muito amor e que estamos aqui com todas as ferramentas para a gente poder vencer. Como Jesus venceu o mundo, nós podemos vencer o mundo que são as dificuldades, os mundos que são os problemas, os mundos que são essas adversidades que se apresentam em nossa vida. E todo dia é dia da gente vencer, da gente lutar, da gente trabalhar, da gente poder seguir adiante. Então, a gente, seguindo a lição, o nosso roteiro aqui na lição, ele repete o que Mateus, no capítulo 7, diz. Nos repetir. Pedi e vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto, quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bate a porta, abrir-se-á. Então, o Evangelho nos diz que se a gente orar de verdade, se a gente orar com humildade, se a gente orar com fé, com certeza seremos auxiliados, seremos ajudados. E no livro dos Espíritos tem uma questão, que não lembro bem agora, que diz que quando a gente ora de coração, com sinceridade, com fé, pedindo a Deus ajuda, a resposta do Espírito de verdade diz que imediatamente ele manda os seus mensageiros para nos auxiliar. Então nós devemos estar receptivos a essa ajuda. Ele nos diz que não é para resolver os nossos problemas, como nós queremos que sejam resolvidos. Não, ele vem nos intuir. Ele vem falar conosco em nossa consciência, dizer qual o caminho que nós devemos seguir para resolver aquela dificuldade. Como devemos agir para resolver aquela dificuldade. Nós aqui não percebemos, talvez, essas instruções, essa inspiração, mas com certeza notaremos aquele paz, aquela energia que derramada sobre nós, que no mínimo a gente sente isso. Então a gente se sente mais revigorado, a gente se sente melhor para seguir. E há um conselho que diz que quando estivermos assim com muita perturbação, com muito problema, com muita dor, dificuldade de raciocinar até, que a gente pare e procure um lugar em que a gente possa ficar sozinho consigo mesmo, naquela expressão, para que a gente respire, para que a gente se acalme, para que a gente possa ali naquele momento perceber essas explicações, perceber essas ajudas, perceber que eles estão ali conosco, nos incentivando, dizendo, calma, você vai sair dessa, você tem condições de sair, nos inspiram como sair. Porque se tomarmos uma decisão quando estivermos assim nervosos, irritados, totalmente equivocados, desequilibrados, desarmonizados, tomaremos medidas erradas, agravaremos as nossas dificuldades, os nossos problemas. Mas também nos fala o Evangelho e outros autores de que existem aqueles, se existem aqueles que procuram, que pedem ajuda,
e que se colocam na condição de receber essa ajuda, também existem aqueles que ficam ali na inércia, que ficam ali parado, esperando que venham ajudar. Eu olho e penso, poxa, Deus sabe de todas as minhas necessidades. Deus me conhece porque Ele me criou e sabe de todos os meus problemas. Não é Deus? Deus sabe tudo. Sabe o que eu preciso, sabe o que eu necessito, sabe o que é bom para mim, sabe o que eu quero, sabe o que eu desejo, sabe dos meus sonhos. Então, fica ali esperando. Quando Ele vai receber? Quando Ele vai ali ter essa ajuda? Não vai ter. Olha que Deus é misericordioso, a gente até acredita que ainda dá mais um tempo para Ele pensar bem. Olha, pensa direitinho. Deixe esse orgulho do lado. Deixe essa maneira de achar, de pensar que Deus sabe tudo, então a gente não tem que pedir. Ah, mas se Ele sabe, então eu vou ter que pedir a quem sabe. Poxa, se meu pai sabe que eu estou com fome, então Ele tem que me dar comida. E assim a gente tem bola de cristal. Será que a gente sabe todas as vezes que o filho está com fome? Eu sei que tem a hora do almoço, mas pode de repente ele não está com fome. Não, eu quero comer agora não, vou comer mais tarde. Quantas vezes acontece isso? Não, eu quero agora, mais tarde. Não, mas Deus sabe tudo, então vou ficar aqui esperando. Ele sabe. Então fica esperando. Fica esperando. Aí vai chegar um momento que ele não vai suportar, então vai pedir. Porque não há quem suporte a dor muito tempo. Não há quem fique a vida toda com aquela boca calada em silêncio. Ele tem que pedir, pelo menos em pensamento, ou demonstrar, sentir uma dor. É como um espinho que entra no pé da gente. Se a gente for forçar e não conseguir tirar de maneira nenhuma aquele espinho, com a agulha, seja por quem for, o que você vai pedir a alguém para fazer? E quando você vai pedir para alguém que vai caminhar, você evita de pisar no chão, pelo menos na parte, se for o calcanhar que o espinho tiver, para que não agrave mais a dor, na verdade. Então a gente procura evitar maiores dores. A gente procura se cuidar para que não venha sofrer mais. É um instinto até de conservação, mas que não faz sobreviver sem estar procurando essas dores, esses sofrimentos. Mas também existem aqueles, em que não pedem nada, mas não ficam parados. Aqueles que de repente fazem tudo, que trabalham, que buscam o que querem e tal, e dizem que tudo o que conseguiu foi um mérito seu. E que não precisa estar pedindo nada a ninguém, nem a Deus. O Evangelho nos ensina que isso é egoísmo. Que isso é orgulho. Orgulho de não pedir a Deus uma bênção, de não pedir que o ilumine, que o auxilie, que o ajude, para que ele tenha força, para que ele tenha todas as condições de conseguir realizar os seus sonhos, por exemplo. Então, é deixado também para que o seu orgulho seja trabalhado, para que ele mais tarde também venha perceber que esse orgulho não vai levar a nada. Que esse orgulho não vai fazer com que ele consiga sempre aquilo que deseja. Mas que existe sim as pessoas que Deus sabe de tudo, não precisa pedir. E aquele orgulhoso que não quer, porque acha que é se humilhar, está pedindo. É se humilhar, o orgulho ferido dentro de si. Então a gente percebe que isso já vem ao longo, talvez, de encarnações, em que ele vem sendo trabalhado a cada encarnação para que deixe seu orgulho e venha ser mais humilde, ou venha ter humildade. E a lição nos ensina cada vez mais. E a gente começa a perceber que ela não está sozinha ali dentro do Evangelho, de que tem outras lições que estão todas atreladas com uma grande rede de ensinamentos para todos nós. O meu aluno Ricardo estava aqui falando do estudo do Oeste, lembrando que a gente aprende na palestra, que a gente aprende quando lê um livro e que a gente deve aprender participando de um curso. Aí a gente fica pensando quando está lá fora.
um colega de trabalho ou alguém da família que não é espírita nos faz uma pergunta acerca da doutrina espírita. Será que a gente aprendeu o suficientemente assim, de acordo com os ensinamentos para responder, para dar um esclarecimento? Como aquele caso da resignação que o colega lá achava que ser resignado era aceitar tudo e não fazer nada. Então ia deixar os espinhos entrar todo mundo perto, porque tinha que entrar mesmo. É assim. É como me dói quando alguém olha uma pessoa, um cadeirante, e diz: ah, ele é cadeirante assim porque alguma coisa ele aprontou na outra vida. Ah, ele é deficiente visual porque ele está em expiação. Ele fez algo que agora está aí. Então não vou fazer nada para ajudar. Poxa, está lá na cadeira de roda, sabemos como estão as ruas da nossa cidade. Muita sem acessibilidade, então não vamos ajudar com cadeira de roda, atravessar uma rua, ou deficiente visual, atravessar uma avenida, não, ele tem que se virar, o problema dele, porque isso é castigo. Então, as pessoas que pensam assim, já pensou que para a nossa dor, a nossa dificuldade, mas não te vira, porque tu está passando por essa dor, por essa dificuldade, porque tu fez algo no passado. Então, ninguém vai ajudar ninguém, porque todos nós fizemos algo no passado, inclusive. De acordo com o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições, estamos fazendo algo que nos deixa aflitos e fizemos nessa existência. Nós que procuramos esquecer, nós que procuramos não lembrar. Ninguém que coloca em evidência os seus erros, ninguém quer que o outro saiba das minhas imperfeições. Quem sabe mais das nossas imperfeições são aquelas pessoas que não gostam de nós e que nos acusam e que nós ficamos revoltados por estarmos nos acusando, embora muitas vezes lá no nosso íntimo nós sabemos que ele está falando a verdade, mas o nosso orgulho ainda, a vaidade nos impede de admitir. Se nós, com tudo que dissesse de nós, pudéssemos, como nos ensinou sobre Agostinho, além de a gente ficar refletindo sobre o dia que nós tivemos, de como nos passamos o dia, se fizemos todo o bem que poderíamos fazer, se deixamos de fazer o bem a alguém, se erramos contra alguém, se faltamos com amor contra alguém, se nesse momento a gente também refletisse o que pensam de mim. Porque é muito bom a gente perguntar para alguém que nos ama: como é que você me vê? Como é que eu sou? E vem só elogios. Porque a pessoa nos ama e não tem coragem de falar alguns dos nossos defeitos. No momento de briga, pode ser o amor do vai diz, né? Não tem um aplicativo agora, né? TikTok, né? E de repente o casal fica simulando brigas. Então é o mal do mundo e tal, e de repente um fala uma coisa, o outro fala outra e começa as acusações dele. E isso a gente vê visualizações virais, o pessoal curtindo, que acha bonito, que acha legal, que acha tudo. Eu fiquei olhando e falei: vou ver de novo. Não estava ali na harmonia, aí um disse uma palavra, outro disse outra, e começaram a se agredir. Então o pessoal fica curtindo, e isso vai dando mais visibilidade e tal, aí curtiu o anterior, quando estava bem, ou a briga. Eu acho que fica a briga. Eu acho interessante isso. Outro dia eu vi na televisão uma briga no lugar do ônibus, duas mulheres brigando, duas mulheres se agredindo porque queriam mesmo assento no ônibus. Então colocaram o pessoal todo, na geral assim, todo mundo com o celular filmando, poucos procurando separar aquelas duas mulheres. Imediatamente viraliza na internet. Como que nós estamos preocupados em colocar, em ser o primeiro a colocar na internet? Devemos ser o primeiro preocupado em ajudar o deficiente de atravessar a rua, o cadeirante lá pelas calçadas das cidades. Eu vi ela falando com Cristina, desculpa. Então ela fazendo gesto de roupa, tem que aprender línguas para ficar mais fácil, né? A linguagem do surdo, né? Que é interessante a gente ter noção, de repente a gente encontra aquele surdo num banco, numa farmácia, e ninguém entende, e ele fica ali tentando
se comunicar, então aí dá logo um papel e uma caneta para ele escrever. Para ele, né? Já trabalhei com surdos, para ele isso é horrível. Tentar se comunicar e ninguém entender. Tem que dar um papel e uma caneta. Ainda bem que há um projeto para colocar isso nas escolas, para que todos os alunos comecem a aprender Libras. Eu ainda fiz assim uns 3 semestres, ainda dá para entender alguma coisa e ajudar nesse leve. Então a gente tem que estar preparado para ajudar e não ficar só pedindo ajuda e atravessando o Evangelho. Por isso a gente conversando, né, sobre essas questões do dia a dia, porque é do nosso cotidiano que a gente vai encontrar os momentos de estar pedindo ajuda e os momentos de ajudar. Porque a gente tem que falar também em ajudar. Porque todos nós estamos caminhando juntos na mesma direção. Talvez caminhos diferentes, mas na mesma direção. Todos nós buscamos a felicidade, todos nós buscamos ao nosso Pai, ao nosso Deus. E a gente não pode ir sozinho. Aquela porta estreita não é para passar só. A porta estreita que nos fala no Evangelho não é dizendo que uma portinha estreita que eu tenho que emagrecer e só vai passar um de cada vez. Não. A porta estreita são as dificuldades que nós temos que vencer. Porque larga é a porta da perdição. É mais fácil andar com a avenida do que andar numa ruazinha estreita. O significado é esse que nós devemos trabalhar. Deixar de ficar pedindo tanta ajuda, tudo bem que a gente peça, é da nossa natureza. Estamos caminhando ainda, precisamos dessa ajuda. Tanto é que cada um de nós tem um Espírito protetor, que está ali conosco, nos ajudando, nos auxiliando. Não é para qualquer coisinha estar ali. É como eu falo com meu filho, é folgado ele. Está ali no sofá, vendo televisão, pai, traz aí um copo d'água. Eu se levanta e vai buscar o copo d'água. É comigo, eu fico ali falando algumas coisas que eu já sei, que eu passei por isso, né? Eu ficava também danado quando meu pai dizia, vem, para desligar o quarto. Nossa, eu ouvi o que lá que ele ligou. Aí, imagina, né, minha primeira. Mas veio de lá que ele ligou, quando eu estou aqui, já estou tentando me chamar para ir lá desligar por isso. Mas ensinamento, deixa de preguiça, deixa de ficar pedindo as coisas, vai lá, você não tem pé, você não pode. Vai lá, meu filho, para pegar as palavras. Eu sei. Tem condição de se levantar, está pedindo, não há uma necessidade psicológica. Então nós devemos aprender essa lição da Evangelho de hoje. Não é só ela fala juntas que precisamos ajudar, mas ela diz que nós temos que fazer a nossa parte. Inclusive fala do trabalho. Que nós temos que trabalhar, que isso é um trabalho como aquele carroceiro, ele dá o exemplo de que nós devemos empurrar a nossa carroça para tirar do lugar. Nós temos que fazer nossos esforços para conseguir. Mas eu peço a Deus para, né? A gente falou em karma, aí a gente se confunde em karma, porque esse problema que está acontecendo, quantas pessoas desempregadas, esse é um karma coletivo, não é karma coletivo, isso é, nós sabemos o porquê, o fico em casa, né? Do medo, né? Da pandemia, de tudo. Então aconteceu que muitos comércios antes fossem falência, muitas pessoas perdessem emprego, a dificuldade foi grande, famílias passando por problemas e tudo. E a gente compreende isso, e quantas pessoas se dispuseram a ajudar? Quantas pessoas ajudaram seus parentes, seus familiares, ajudaram seus vizinhos, ajudaram aquelas pessoas que tinham conhecimento? Eu lembro bem, e que comoveu bastante lá em casa, um exemplo bem vivo disso. Uma vez perdida, uma mulher gosta de ir no Instagram e pedir alguma coisa, ela pediu um lanche e tal, uma novidade, bonitinho, ela volta para pedir esse lanche aqui. Uma vez só. Bem no início da pandemia. E passou 1 mês, 2 meses e tal, de repente o telefone toca. Ela atendeu aquela senhora que tinha vendido o lanche, se identificando, chorando e dizendo que devido à pandemia, ninguém comprou mais nada a ela. Não teve condições de repor, capital para comprar, para vender, as pessoas foram deixando de pedir, e nem dinheiro o marido dela ir fazer entrega. Que arranjou uma bicicletazinha e tal para poder levar, mas até a
bicicleta deu problema e não tinha dinheiro para consertar a bicicleta. E ela chorando, dizendo que estava com muita vergonha, mas estava com 3 filhos pequenos em casa e não tinha nada para comer. E ela pediu ajuda. Nem nos conhecia. E saiu ligando pelos filhos que estavam com fome, pedindo ajuda para aqueles filhos. E a gente olhando dentro de casa, logicamente, com familiares também, passando dificuldades. E a gente começa então, olha aí o chamado. Olha o chamado da prática da caridade. Olha o chamado para a gente ali passar pela prova do bem, do amor ao próximo. Quem pode se negar uma mãe chorando pelo seu filho? Nenhum de nós. Nenhum de nós. E se não tivermos, somos capazes de pedir a um vizinho, de pedir a alguém para ajudar aquela mãe. Quem pensa assim? Ah, mas eu tenho familiar, mas eu tenho gente na família também está precisando. Olha, eu tinha um colega de trabalho. Interessante como a gente está aprendendo, né? Por isso que tem 2 ouvidos, a gente aprendendo, ouvindo. Porque tinha uma senhora lá no local de trabalho que todos os dias, sem exceção de trabalho, ainda bem que tinha salva comigo, né? Então todos os dias ela chegava com uma história, chorava, né? Um problema, uma dificuldade. E tinha um colega que não exercitava a paciência. Então quando ela abria a porta, ele dizia, lá vinha aquela mulher com aquela história de pobre. Ele se referia dessa forma. Porque ele não queria mais ouvir os lamentos, os testemunhos daquela senhora. E nós outros colegas, a gente veio, senta aqui, então ela falava, ela chorava, enxugava as lágrimas, saía toda já renovada e ia trabalhar na outra sala. Mas ela tinha que fazer isso, desabafar, e tinha que ter alguém que conhecesse a caridade moral. E que muitas vezes nós não fazemos. Mas o Evangelho diz que é a mais difícil de ser feita. Porque a outra é muito prática, tirar, dar, né, alguma coisa e tal, mas a caridade moral é essa que tem do coração, que vem do sentimento de amor ao próximo. Então a lição de hoje nos fala como pedir ajuda, trabalhando, fazendo a nossa parte. Não condena aqueles que têm o sonho dos bens materiais, mas trabalhem, se esforçam. Não condena aquele que quer passar, né, em um concurso, quer passar na faculdade, no vestibular, mas se esforce, porque não adianta ficar ali, não estudar e na hora ficar rezando para poder tirar o notador, porque não vai conseguir. De repente você vai se tornar médium e não vem nem o espírito psicografar, fazer a prova com você não. É você mesmo. Então não adianta. Então ele fala no trabalho digno, no esforço que nós devemos ter no nosso dia a dia. Nos fala até a lição do progresso da humanidade. E nos diz, inclusive, de que quando aquele pensa, mas por que a espiritualidade não resolve as coisas? Por que ele não vem, falando na pandemia, não vem os espíritos superiores que devem conhecer e trazem o remédio para curar a vacina? Não. Eles incentivam, eles incluem, eles amparam aqueles estudiosos para que consigam chegar ao resultado. É através do trabalho, é o progresso, não era muito fácil. Então não ia ter ninguém trabalhando, era só eles trazendo. Era só eles fazendo, mas não é o homem, é a pesquisa, a ciência para a evolução. Então nos ensina isso, é o progresso da humanidade. Mas teve alguém que descobriu, alguém cientista aí que, puxa, mais inteligente do que todo mundo. Novamente, os Espíritos nos diz que tudo que nós aprendemos nessa existência não perdemos. A gente desencarna, volta para o mundo espiritual, mas aquele conhecimento fica em nós mesmos. E lá é aprimorado, nós frequentamos cursos, faculdades. Estava lendo outro dia a respeito da literatura e falando sobre a história do médico. Então, contando a história dele, que ele veio como médico bem, profissional dedicado, humano, e quando retornou ao mundo espiritual,
A primeira coisa, quando ele percebeu, né, que tinha desencarnado, percebeu, passou aquela fase da perturbação, caiu em si, o pedido dele primeiro foi: eu quero retornar para a faculdade, porque eu quero dar prosseguimento na minha profissão. Porque era um médico humano, era um médico que não olhava e visava o dinheiro nos bens materiais. Quantos vêm com essa finalidade, chegam aqui e desviam? E pensam numa clínica de luxo, hospital de luxo, clientes de luxo, e não dão atenção àqueles outros que, infelizmente, ficam sem assistência médica. Então, nós aprendemos a ajudar. Nós aprendemos a ajudar os outros. Nós aprendemos, quando Jesus diz amar ao próximo como a si mesmo, ali está inserido esse aprendizado de ajudar ao próximo. Mas também aprendemos a nos ajudar. Se a gente ler detalhadamente, pausar durante a lição, a gente vai saber, vai perceber no momento da leitura de que nós já sabemos tudo aquilo. Porque já passamos por isso em outras encarnações e nessa. Quantas e quantas vezes passamos por dificuldades? Estamos passando. Mas que a bênção do alto, o auxílio do alto, a gente vai vencer cada uma delas. É só a gente ter fé e humildade, de pedir ajuda e de retribuir essa ajuda com a prática do bem, com a prática do amor. Porque o amor é que move tudo. Porque o amor é o que explica a nossa existência, é que explica a nossa vida. Que Deus continue nos abençoando com muito amor e Jesus com sua paz e amor. Assim seja. Pois é, gente, o tempo passa muito rápido, né? Agradecendo ao nosso companheiro José Carlos por ter cedido um pouco do seu tempo. Ele leve o nosso abraço e todos que fazem o Centro Espírita Paz, Luz e Harmonia. Ele leve esse abraço a todos que fazem o grupo Casa do Caminho lá no carro. Vamos agradecer, gente, pela oportunidade desse aprendizado. Vamos agradecer pela oportunidade dessa reencarnação que é tão importante. Esse aprendizado que a gente vai levar a eternidade afora, né? Dessa hora também é a hora de fazer nossas vibrações para os nossos entes queridos, amigos, colegas de trabalho, colegas de faculdade, de escola, enfim. Toda gente que a gente ama, que a gente gosta, que está passando por algum problema ou alguma dificuldade, vamos pensar neles agora na hora da nossa prece, mas também vamos pensar naquelas pessoas que não gostam da gente por algum motivo. Vamos vibrar por eles, que sejam encarnados ou que sejam desencarnados. A gente às vezes vem ao centro espírita para fazer um tratamento da desobsessão. É algum companheiro desencarnado que está, por algum motivo, tirando a nossa paz, tirando a nossa tranquilidade. Não podemos esquecer que são irmãos nossos. Muitos foram comparsas nossos de outras existências, foram colegas, esposos, maridos, pais, mães, enfim. Marcaram a nossa caminhada até hoje e por algum motivo estão nos perseguindo. Vamos pensar por eles com amor, com carinho, pedir que a equipe espiritual do Mestre Jesus, que Deus, nosso Pai, ajude a eles também, como nós pedimos ajuda para nós. E também nessa hora da prece final vamos receber o passe coletivo, né? Algumas pessoas que chegaram após o encerramento do passe individual, vai receber o passe coletivo, vamos ficar aptos, vamos ficar abertos a receber essa energia. Nosso companheiro falou, às vezes a pessoa está recebendo o passe, está tão concentrado com o problema, com a dificuldade, que se blinda e aquela energia não consegue chegar até a pessoa. Então a gente precisa também estar apto, a gente também precisa fazer a nossa parte do tratamento. É ação, é só pedir não, é pedir e também fazer alguma coisa para receber. Essa foi a mensagem que o nosso companheiro veio trazer hoje. Então, quem desejar fechar os olhos, levar o pensamento ao alto e vamos dizer: Mestre Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de aqui estarmos, de conhecermos um pouco mais do Teu Evangelho, conhecermos um pouco mais da doutrina dos Espíritos, essa doutrina que nos esclarece, que nos mostra pontos
tão obscuros na nossa caminhada, mas que com a leitura, com a palestra, com a conversa, com o debate, conseguimos entender por que estamos passando por certas situações. Queremos agradecer a equipe espiritual amiga que incansavelmente está do nosso lado, com muito amor, com muito carinho e principalmente com muita paciência com cada um de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Pai, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, os nossos erros, assim como nós devemos perdoar quem tem errado conosco. Não nos deixe cair em tentações, mas nos livra de todos os males. Nos abençoa, nos ajuda e nos ergue paz, luz e harmonia para todos. Aí tu bota aqui, ó. Aí ele...